falando aqui sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus irmãos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças estão ali do capítulo 5 até o capítulo 10, mais ou menos. Mas o Sermão do Monte, ele tem, na verdade, 111 versículos. No Evangelho de Mateus, está no capítulo 5, 6 e 7. Só que ao todo tem 111 versículos. Como não ia dar tempo da gente estudar, a gente vai precisar aí de muitos encontros, uns 10 encontros, né? Nem 10 encontros daria para falar por todo o Sermão do Monte. Então eu escolhi os principais, aqueles mais conhecidos, aqueles que, para a gente fazer um resumo aqui sobre o Sermão do Monte. E aí, nós vamos estar falando isso, meus irmãos, na visão espírita, tá? Então, às vezes a gente veio do catolicismo ou veio de uma outra religião e às vezes lá pode ter uma interpretação diferente. Aqui, nós vamos estar olhando para a interpretação na visão espírita do Sermão do Monte. Então, ele está no livro do Evangelho, né? E assim, eu acho que ele nos mostra, nos fala como que a gente deve agir no nosso dia a dia. O que eu posso fazer para me melhorar, né? Por isso que eu escolhi ele. E fora que ele me dá uma paz, ele me consola tanto, né? Nas horas da dificuldade, a gente tem a oração que nós acabamos de fazer, do Pai Nosso, que às vezes a gente está muito nervoso e é bom demais ter o Pai Nosso. Inclusive, ele cita aqui no sermão, no material que eu preparei, o Pai Nosso como, assim, para a gente fazer prece. Mas eu costumo também pegar o Sermão do Monte. Quando eu estou com alguma dificuldade, eu pego o Evangelho aqui, vou lá no capítulo 5 e leio. Porque ele começa de uma maneira, um poema, né, gente? É uma poesia que ele nos diz e que ele nos conta aqui, com a ajuda de Mateus, né, e depois Kardec nos ajudando. E aí, a gente vai ver o Sermão do Monte também como um roteiro de evolução moral e de reforma íntima. Então, ele é um roteiro para a gente saber o que eu posso fazer para evoluir moralmente. Para ganhar dinheiro, materialmente a gente já sabe que tem que trabalhar, né? Mas e moralmente, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer com os meus colegas de trabalho? Como que eu devo agir com os meus colegas de trabalho? Como que eu devo agir quando eu estou na rua, no supermercado, na casa espírita? Como que eu devo agir? E dentro do lar da gente também. Só que não é só nesses momentos, é em todos os momentos da nossa vida. Como que eu devo agir? É isso que a gente vai estar falando aqui. Então, para a gente lembrar, né, que eu acho bem interessante, para a gente ver algumas passagens aqui. Então, eu vou começar lá no capítulo 5, ó, o Sermão do Monte. Ele fala que no capítulo 5 são as bem-aventuranças, né? Então ele começa assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois serei saciados. Essas bem-aventuranças aqui estão no capítulo 5, então. Vamos lá para o outro capítulo para a gente só estar lembrando algumas, porque nós vamos estar falando sobre elas aqui. Então, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Capítulo 8 agora.
pois verão a Deus. 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. No 10 tem uma última bem-aventurança do nosso evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Vocês perceberam, gente, como que ele traz consolo para a gente? Como que ele ampara o nosso coração? Porque a gente sabe que na dificuldade nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus, né? Que nos ampara, que veio na terra como modelo a ser seguido. Ele é nosso modelo e nosso guia, Jesus. Então, quem que a gente deve almejar a ser, né? A ter as mesmas atitudes? Jesus. Jesus que a gente deve fazer isso. E foi ele que nos trouxe o Sermão do Monte. Falando aqui uma coisa, a gente vai falar bastante aqui, mas eu achei importante trazer uma frase do Evangelho aqui pra gente. Porque ele fala assim, a gente fica na dúvida, será que eu estou fazendo a minha parte para eu ir para o céu, né, digamos assim, ir para o céu? Será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu sou um verdadeiro espírita? E aqui ele fala assim pra gente, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, aqui na casa espírita a gente fica muito na dúvida, né? Será que eu estou conseguindo fazer a minha reforma íntima, né? Será que eu sou um bom espírita, pelo menos? E para a gente saber se a gente está no caminho certo, eu vou olhar para mim e me perguntar assim, eu estou me esforçando para domar as minhas más inclinações? Será que na hora que vem uma fofoca na minha cabeça eu penso assim, não, isso não vai fazer bem para essa pessoa, eu vou deixar de falar isso agora, né? Isso é estar domando as nossas más inclinações. Se a pessoa tem ali o hábito de beber alguma coisa assim, será que eu estou tentando, né, diminuir isso? Será que eu ajo bem com as pessoas que estão do meu lado? Será que eu tenho paciência com os idosos, com as crianças, com aquele filho que está dentro do meu lar? Então, a partir do momento que a gente se esforça para domar essas coisas dentro do coração da gente, nós estamos sendo bons espíritas. Então, se eu quero ser um bom espírita, é tentar fazer isso. E é no dia a dia, como eu falei agora mesmo, né? Em cada pedacinho da nossa vida. O Sermão do Monte, ele é uma síntese da lei moral de Jesus. Não apenas como um preceito religioso, mas como guia de evolução do espírito. Então, como que eu vou procurar? Será que eu tenho um roteiro, um mapinha para eu seguir, para eu evoluir, para o meu espírito evoluir? O Sermão do Monte é esse mapa. Tem um livro, tem um filme, aquele The Chosen, que está muito famoso, né, que muita gente assistiu sobre Jesus, ele é novo, tem várias temporadas. E aí naquele filme, Mateus conversa com Jesus e Jesus diz assim, eu vou fazer um mapa para vocês saberem como me encontrar, como encontrar Jesus, como seguir Jesus bem, né? E esse mapa é exatamente o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ou o Sermão da Montanha, né? Então, ele traz para a gente a lei moral de Jesus. E ele traz ali um roteiro de como eu devo agir, como eu devo ser. Nosso objetivo aqui também é mostrar que ele vai poder ajudar no nosso progresso moral, no progresso do nosso espírito.
disse, o modelo e guia, então ele é um educador espiritual. A gente não costuma ver Jesus como um educador, mas ele foi um educador, meus irmãos. E no dia a dia, ele usava os exemplos daqueles pescadores ali, da vivência deles, das pessoas que ele ia conversar. Então, ele é um educador, a gente olha para ele como modelo e guia. Quem que eu devo seguir? Esse educador. E como que nós vamos ver aqui também? Como que eu posso aplicar esses ensinamentos do Sermão do Monte na nossa vida prática? Como que eu posso aplicar eles na nossa vida prática? Nossa, o tempo passa. Então, meus irmãos, Jesus, ele é o Espírito mais puro que pisou aqui na Terra. Ele é um modelo moral e ele é o educador da humanidade. E agora, vamos começar propriamente no Sermão do Monte. Não vai dar para a gente falar tudo mesmo, a gente fala até onde o horário nos permitir aqui. Então ele fala, qual que é o contexto histórico? O que aconteceu na época de Jesus, quando ele foi passar esse roteiro para a gente então? Jesus, ele se dirige às multidões da Galileia, mas ele fala não só aos discípulos, mas a todos que buscam a moral verdadeira. Então ele sobe no monte, né, e vai falar. Só que o primeiro que vai ouvir são os discípulos. Os discípulos ficam, né, olhando para ele, prestando atenção em tudo que ele está dizendo. Mas não é só para eles, é também para a multidão que estava ali. É também para as pessoas que procuram ali ouvir, né, a verdadeira moral. O Sermão do Monte, ele é uma reforma da lei que Moisés nos trouxe. Só que agora ele trata do coração humano, do nosso coração. Moisés trouxe, né, olho por olho, dente por dente. Agora, o Sermão do Monte, ele vai falar o nosso coração. As bem-aventuranças, então. Nós vamos falar da interpretação espírita. Jesus começa dizendo quem é verdadeiramente feliz aos olhos de Deus. Quando ele fala do Sermão do Monte, né, ele começa falando quem que é verdadeiramente feliz aos olhos de Deus. E aí, quem são eles? São os pobres de espírito, são os mansos, os misericordiosos, os que promovem a paz, os perseguidos por fazer o bem. Então, essas 5 coisas que eu falei aqui é o que a gente deve ser. A gente deve ser manso, ter misericórdia com os nossos irmãos, nós devemos sempre promover a paz. Se tem uma opinião diferente, eu tenho 2 irmãos, e um tem a opinião diferente do outro, o que a gente deve fazer? Cutucar a ferida para poder ficar pior? Não. O que a gente faz? Nós vamos promover a paz, tentar apaziguar ali e trazer harmonia para o lar da gente. É assim que a gente deve agir. Depois, o que a gente deve fazer também, né? Os perseguidos por fazer o bem. Então, se eu estou fazendo o bem e sou perseguida, isso não é problema aos olhos de Deus. Quantos, né, foram perseguidos naquela época que eles falavam que tinha as bruxas e queimavam as bruxas vivas? Elas foram perseguidas, elas eram médiuns. Então, elas, né, elas são felizes aos olhos de Deus. Para Deus, isso não é problema. Se eu sou perseguida por conta da minha religião, aos olhos de Deus também, isso não é um problema. Quando a gente fala assim, que uma pessoa é pobre de espírito, como que a gente deve entender, né? Qual que é o caráter que Jesus quis dizer quando ele falou os pobres de espíritos?
são os simples, é aquele que não tem soberba, que não é orgulhoso. Então ele reconhece que tem uma força maior que fez esse planeta maravilhoso para a gente e que depende, né? Eu sou pobre de espírito se eu reconheço que eu dependo de Deus. A ideia é essa. E a gente começa pensando assim, pobre de espírito é aquele que não tem dinheiro, né? Não, é aquele que não reconhece que não depende de Deus. Depois, vamos falar. Nós lemos aqui os que choram. Quem são aqueles que choram na interpretação? É aquele que sente o peso do pecado e a dor do mundo. Será que eu consigo, né, ouvir que está tendo uma guerra há 4 anos, né, lá na faixa de Gaza, e aí eu sinto a dor, eu fico, né, penalizada, ou eu acho que tem que tomar mesmo a terra daquelas pessoas, tem que jogar bomba, o que eu tenho que fazer? Então, como que o verdadeiro espírito, aquela pessoa que está procurando a sua evolução moral, deve agir, né? Será que isso está no meu coração? A gente se pergunta, né? Será que isso está no meu coração? Será que eu acho bom quando fala que uma pessoa fez mal para outra? Será que eu incito o mal nas pessoas, a violência? Então, esses são os que choram. Por quê? Porque eu estou chorando por conta daqueles irmãos. É claro que quando a gente fala numa guerra lá na faixa de Gaza, em Israel, a gente não vai sentir a mesma dor de quem está lá. Mas eu me penalizo com isso, eu acho essas atitudes boas, né? Então, a gente sente de uma maneira mais leve, mas sente também. Fica, né, admirado com essas coisas. Os mansos. Os mansos é aquele que consegue manter o controle. Aqui é difícil, né, gente? Que não tem fraqueza. Porque hoje, depois da pandemia, a ansiedade, né, ela tomou tanto conta da gente, esse celular, né, WhatsApp, rede social, será que eu consigo ver uma pessoa na rede social que é alta, bonita, magra, e aí eu não sofro com isso? Será que eu consigo manter o controle? E eu acho que o nosso grande desafio, gente, eu tenho percebido do ano passado para hoje, para esse ano, é a gente conseguir levar a vida da gente. Se eu sou dona de casa, eu consigo tomar conta de casa, tratar bem meus familiares, ir nos meus médicos, fazer tudo direitinho e continuar calmo. Será que eu que trabalho consigo tratar o meu colega lá bem, direitinho? Não sou bruta com ele? No meu lar, será que eu consigo ser bom fora de casa? É fácil, né? Dentro do lar é mais difícil. Tem gente que é assim, que lá na casa espírita é muito bonzinho, mas será que no lar dela ela é assim com os companheiros ali? O pai, a mãe, os irmãos? Será que eu sou uma pessoa calma, mansa, né? Como que eu sou nesses momentos? Vocês estão vendo, gente, que é igual eu falei, que o Sermão do Monte, ele nos traz esse roteiro aí de como eu devo agir, como eu devo ser no meu dia a dia. Vocês conseguiram perceber isso? Né? Eu devo ser manso, ter sede de justiça, misericordioso, limpo de coração. Será que aquele que é limpo de coração é aquele que tem integridade interior? Será que eu estou sendo íntegro, fazendo as coisas corretamente, né? Será que eu sou um pacificador ou eu promovo a discórdia? O pacificador é aquele que promove a reconciliação. Então, é dessa maneira que eu devo agir no meu dia a dia. Os perseguidos. A fidelidade a Deus pode gerar rejeição.
Então, às vezes, a gente ser espírita, né, ser da Umbanda, que não é errado de jeito nenhum, tem centros maravilhosos de Umbanda, às vezes eles são perseguidos. Nós aqui também somos perseguidos. Às vezes no trabalho da gente fala assim, eu trabalho numa casa espírita, a pessoa já te olha assim, né, diferente. O que essa pessoa faz? E o medo que eu tenho de ver espírito, né? Vai que eu fico perto dela e vou ver um espírito aqui, então eu quero sair daqui, não quero ficar perto dessa pessoa mais, não. É desse jeito, não é? Eu sei. Misericordioso. O que a gente deve entender por misericordioso? É aquele que perdoa. Será que eu estou tentando perdoar o meu inimigo, né? Será que eu estou tentando perdoar uma desavença do meu trabalho, da casa espírita, do meu lar? Será que eu tento? E aí que a gente volta naquele item que nós falamos, né? Aquela frase que eu li lá em cima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, se eu estou me esforçando para todas essas coisas que nós conversamos aqui, eu estou sendo verdadeiro espírita, eu estou sendo uma pessoa do bem, não precisa ser só da casa espírita, não. Quantas pessoas que são ateias, né, ateu, e conseguem fazer o bem, e faz o bem para o próximo? Então, não precisa estar aqui. Se a pessoa se esforça por fazer o bem, ela está no caminho da lei moral de Deus, da lei moral que Jesus nos trouxe. Deus passa para Jesus e Jesus vem aqui na terra e corporifica para a gente. Então eu estou tentando. Bom, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, né? Infelizmente não deu para mostrar as imagens que eu trouxe para vocês. Tinha Jesus assim, sabe, no sermão da montanha, Jesus nos estendendo a mão, trazendo a luz, porque esse roteiro do Sermão do Monte é uma luz que ele traz para a gente. Como que eu posso tentar ser uma pessoa do bem, né? Então ele estende a mão e traz uma luz para a gente.